Hoje é uma live onde a gente vai discutir uma estratégia que o corretor que deseja vender imóvel todos os meses, deseja fazer um fechamento, aquele fechamento com maestria, aquele fechamento que você fala assim, caramba, se não tivesse eu, corretor de imóveis, fulano de tal, presente nessa venda, ela não teria acontecido. Então, a gente vai discutir como, a gente vai falar aqui a estratégia para um fechamento de venda sniper. Como fazer aquele fechamento arredondado, onde eu pego o cliente do encantamento através do meu processo de atendimento, onde eu levo ele até que ele assine o contrato. Como eu utilizar essa habilidade de me comunicar com o cliente para que esse cliente possa efetivamente fechar contrato. Então, como eu estava dizendo, eu passei durante 16 anos na profissão de corretor de imóveis. Eu já fui corretor de imóveis, gerente comercial, diretor comercial, já fui empresário da área imobiliária, já tive 2 créditos jurídicos. Atualmente estou no meu 2º crédito jurídico. Já tive que abrir empresa, fechar a empresa e abrir de novo. Então, tive muita experiência no processo de corretagem. E nesse processo, eu descobri que tem 2 tipos de corretor. O corretor experiente, e o que é o corretor sniper, e o corretor sobrevivente. O corretor sniper é o corretor que vende todos os meses. O corretor sobrevivente é o corretor que precisa trabalhar todos os meses e não consegue performar. O corretor sniper recebe para trabalhar porque ele vende todos os meses. O corretor sobrevivente, ele paga para trabalhar porque ele não vende todos os meses. Ele tem muita dificuldade de performar, enquanto o corretor sniper, ele vende todos os meses e geralmente ele é o campeão do trimestre da empresa que ele trabalha. Ou então, ele é um corretor que é autônomo. Ele não trabalha numa incorporadora. Ele trabalha para incorporador, ele não trabalha para uma imobiliária. Ele trabalha para as incorporadoras. E trabalhando para a incorporadora, ele tem crédito jurídico, ele emite nota, ele ganha 4,2 de uma venda. Se ele vende 1 milhão numa imobiliária, esse corretor ele ganha 1,7 para trabalhar para uma imobiliária. O corretor sniper, quando ele é dissolvido, ele é autônomo, ele é uma PJ, ele ganha 42 mil por uma venda de 1 milhão. Então, se você vender 3 milhões, é praticamente, se a gente está falando aí de 40 a 126 mil reais de comissão. Então, é um valor extremamente poderoso que muda completamente a maneira que ele se relaciona com o mercado. Um corretor que tem esse tipo de rendimento, que pode chegar a níveis, por exemplo, digamos, você faça um corretor sniper que tem um orçamento, tem um atendimento bem feito, é habilidoso e sabe trabalhar corretamente. Esse corretor ele pode vir a ter ganhos mais ou menos, digamos aí que ele faça 3 milhões no mês. Então, em 5 meses, ele fez 15 milhões. Então, 4,2 de 15 milhões, vamos fazer a conta para 5%, depois a gente tira um pedacinho só para que a gente pense. Eu estou de cabeça, 5%, então 10% de 5% é 1,5 milhão. Então, a gente está falando aqui de 750 mil reais, mais ou menos. Então, a gente está falando aqui de 600 mil reais de comissão no semestre, mais de 100 mil reais por mês. Esse é o corretor que emite nota. Esse é o corretor sniper, é um corretor habilidoso, que sabe investir, coloca dinheiro na campanha dele, ele sabe aonde tem que botar, ele sabe usar as redes sociais para poder fazer isso. Ele tem habilidade de comunicação, gestão do tempo, ele controla os próprios prazos, ele trabalha todos os dias focado num atendimento de excelência. Ele se comunica com o cliente dele com habilidade, com graça. Ele sabe criar rapport com o cliente. Ele, quando se comunica com o cliente, ele faz espelhamento de tom de voz, de postura, de condicionamento. Ele fala de uma maneira que ele se coloca no seu melhor estado. Ele tem a habilidade de modular o som e procurar, através da escutativa, as palavras que verdadeiramente são importantes para aquele cliente. Então, esse corretor é diferenciado. Esse corretor, ele geralmente, quando ele conversa com o cliente dele, ele entra dentro do universo do cliente. Ele pergunta quem é os filhos
do que que a pessoa trabalha, ele se importa, ele está interessado na pessoa, ele cria um grau de relacionamento ele é um grau mais profundo, é um grau de fazer parte. Ele se importa verdadeiramente, ele tem um grau de empatia, ele tem a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa, pegar os olhos daquele cliente e olhar o mundo através dos olhos do cliente. E quando você faz isso, você consegue ver dentro da pessoa, através dessa metaposição, que a gente chama na programação neurolinguística, que é você se colocar no lugar do outro e assumir internamente essa percepção para que você possa enxergar o modelo de mundo daquela pessoa com relação ao que ela enxerga do lado de fora. E isso se chama olhar empático. Isso se chama interessar-se pelo outro, ver pelo prisma da outra pessoa e fazer perguntas que são relevantes para aquela pessoa com esse olhar de recebimento, de buscar um interesse. Então, perguntas que, por exemplo, onde ela trabalha, demonstrar interesse real sobre essa pessoa. Comunicar, ele comunica através de benefícios, através de um interesse real da pessoa. Ele quer ajudar a outra pessoa. Existe um interesse real. Ele não está interessado em vender. O corretor sobrevivente, ele é um corretor que ele está interessado em entubar alguma coisa para o cara porque ele está muito apertado. Ele deve cartão de crédito, ele deve aluguel, escola dos filhos, ele não tem dinheiro para passagem, ele já está com o celular atrasado. A única coisa que ele não conseguiu ainda atrasar é o telefone celular, porque se atrasar ele não consegue trabalhar. Geralmente, o corretor sobrevivente, quando ele ainda não entrou no ciclo do desespero, ele é um corretor que tem meio expediente ou tem expediente de Uber e ele trabalha de corretor quando dá. Ele faz aquele esquema de vai para o trabalho como Uber e volta para casa como Uber, que é uma maneira que ele conseguiu para poder viabilizar o pagamento do combustível para que ele possa vir a trabalhar. Então, ele está improvisando, ele está jogando com as possibilidades. Ele, geralmente, quando ele tira plantão, ele chega atrasado, porque ele não consegue chegar no horário, porque ele depende das corridas que ele faz para que ele chegue no plantão. Então, se você percebe dessa maneira, aí eu te pergunto, como é que você está falando com o teu cliente? Como é que é o teu relacionamento? Você verdadeiramente está interessado no que o teu cliente está buscando? Você é uma pessoa que quer ajudar ele efetivamente? Está buscando a melhoria da qualidade de vida dessa pessoa que está falando com você? Está buscando entender verdadeiramente por que ela faz? Buscando, através da escutativa, saber quais são as palavras-chave que ele realmente considera e tem interesse para que possa efetivamente ter resultado na compra do imóvel que ele está procurando fazer, que ele está procurando buscar? Você está interessado nisso? Se você está escutando o que eu estou dizendo aqui, você se interessa pelo teu cliente, você está atento a ele, coloca aqui no chat, fala comigo o que você pensa sobre quando você vai fazer o atendimento do teu cliente, se você busca fazer um atendimento de excelência, se você busca trazer significado para esse cliente, se você busca trazer alegria no processo de compra dele, segurança, dar um conforto, que ele tem uma pessoa que ele pode confiar nesse processo de compra. Você é uma pessoa de confiança do teu cliente? Você busca, através da linguagem, da comunicação, trazer conforto e alegria para essa pessoa? Então, se você não está buscando isso, você não está buscando essa conversa empática com o teu cliente, talvez os teus resultados estejam refletindo o que o corretor sobrevivente busque resultados, ou seja, de 3 em 3 meses ele vende. Então, vamos lá, como é que você conduz a tua comunicação? Você busca rapport com o teu cliente? Você está buscando um entendimento empático? Você busca fazer um estado mental, um estado psicológico, em que você se coloca numa posição em que você está completamente acessível para o seu cliente, você está com os enquadramentos que você precisa para que você possa acessar as áreas do teu cérebro que realmente vão trazer um comportamento de excelência. Você acredita que você é o rei, mas acreditar no nível real. Você acredita que verdadeiramente o seu atendimento
é de excelência? Você acredita que quando você está na presença do cliente, você é um corretor integral que está ali disponível e pronto para assistir esse profissional, essa pessoa que está querendo a ajuda desse profissional? Você é uma pessoa que tem essa habilidade de levar o cliente até a tomada de decisão dele de maneira segura? Quando você leva ele no stand, quando você vai no stand, você está em posição de segurança, você está em posição de alegria, você está em posição de domínio do que você está fazendo, você induz o teu cliente a estados de satisfação, de alegria, de confiança, você estimula isso através da sua comunicação, você dá a ele elementos que façam ele confiar no processo de aquisição de imóveis, você é verdadeiramente um consultor imobiliário, você está preparado para isso, para você prestar um atendimento de excelência. Você se prepara? Você conhece todos os processos que precisam ser dominados por um corretor de imóveis de excelência na hora de fazer um fechamento? Você tem esse preparo? Você tem essa habilidade? Eu vou ilustrar através de um atendimento que eu fiz há um pouco tempo atrás. Uma coisa que é muito importante que corretor de imóveis, todo corretor de imóveis deve apreciar, é as reuniões que o incorporador, quando de vez em quando, a Gabi falou uma coisa aqui, não, já entra no stand pensando na comissão. Pois é, Bittencourt, muitos corretores estão conectados nisso, estão pensando em comissão porque vivem de escassez. A profissão de corretor de imóveis, quando você não tem uma habilidade de ter uma previsão de resultado, porque corretor, como eu disse lá no início, o corretor que sabe fazer a parada, ele ganha mais ou menos 100 mil reais por mês. Essa é a realidade de um corretor de excelência. O corretor de excelência vende todos os meses e ele emite nota, porque esse corretor ele conhece o mercado, ele desenvolveu uma habilidade que ele sabe quem é o incorporador, ele sabe quem é a pessoa que faz o negócio, ele conhece o dono da incorporadora, ele conhece os canais, os diretores comerciais das incorporadoras. Quando é exclusividade, ele nem trabalha para uma imobiliária. O que ele faz, o corretor sniper? Ele trabalha em parceria com um gerente. E muitas vezes ele negocia ali um cascalhinho para a campanha. Ele, em vez de fazer o negócio de forma individual, ele falou, vem cá, eu vou trabalhar contigo num sistema aqui de vamos fazer esse produto que é exclusivo da tua imobiliária, mas eu vou botar todas as minhas vendas em você. Mas em contrapartida eu quero um investimento para mim fazer o que eu vim fazer aqui. Então, essa é a pegada do corretor sniper. O corretor sniper, ele sabe trabalhar dinheiro. Ele tem habilidade, ele trabalha com um fluxo de previsão, de fluxo de caixa. Por exemplo, eu mesmo, quando minhas campanhas, elas vivem com pelo menos 6, 7 meses de valor de consumo mensal lá na conta. Eu nem mexo. Meu fluxo de caixa de venda, todas as vendas que eu faço, eu retiro uma boa parte desse dinheiro, coloco lá na minha conta da campanha. Eu não mexo. Isso é inegociável. Toda venda que entra, parte da venda vai para a campanha. Eu sempre estou me preparando e me melhorando e ajudando os meus corretores a se melhorarem como corretor de imóveis, a adquirir habilidade e linguagem persuasiva para que, quando ligue para o cliente, crie esse rapport. Hoje eu estava conversando com uma corretora minha e foi interessante que ela falou que depois que eu dei o treinamento para ela de rapport, de estabelecimento de rapport, de como criar um rapport eficiente, de como criar um rapport forte com o cliente, ela adquiriu uma habilidade que ela não percebeu que ela tinha antes, que era o poder consciente de falar com o cliente e provocar um estado de abertura nele através de umas técnicas que eu digo aqui, que eu chamo de rapport. E o que é rapport? É a capacidade de eu espelhar a pessoa que eu estou conversando. Como eu já disse, quando os namorados, a gente está conversando, os namorados quando conversam, eles geralmente estão muito sincronizados. Até a respiração é parecida, a inclinação do corpo é parecida, a forma que para, os sorrisos, os trejeitos, as palavras são semelhantes. Vocês já observaram isso? Escreve aqui nos comentários se você já observou isso. A mesma coisa o corretor deve
desenvolver através da comunicação com o cliente que ele atende. Ele deve modular o tom de voz dele para estar bem próximo do que o cliente que ele está falando no telefone tem. Ele deve equalizar o som da voz dele. Ele deve ouvir o cliente e verificar quais são as palavras, gírias e comportamentos linguísticos que aquele cliente tem para que ele reproduza isso na comunicação e traga um grau de familiaridade e espelhamento na comunicação dentro do canal que é possível fazer numa ligação telefônica. Durante o processo de atendimento no stand, existe a possibilidade de você espelhar o corpo do teu cliente, você espelhar a maneira que ele anda, a maneira que ele se projeta, como ele cruza os braços, aonde ele coloca a mão, se ele mexe em algum lugar. Essas formas são chamadas de espelhamento cruzado. Você consegue nivelar o tom de voz, a respiração, o movimento dos ombros, o posicionamento, e você vai acompanhando esse processo até que você chegue num nível que esse teu cliente ele passa a te acompanhar. E aí, no momento que você passa a acompanhar, você assume o controle de comunicação e passa a influenciar, e não só mais ser influenciado, mas você influencia o teu cliente através do rapport criado. Então, eu lembro de uma história que eu estava numa grande imobiliária, que hoje não, já mudou de nome, voltou a ter nome, agora não é mais os mesmos donos. Na época, eu estava atendendo alguns clientes no digital, que eu sempre fui muito bom nisso, né? Eu comecei lá em 2006, acho que eu sou um dos corretores mais antigos do Rio de Janeiro, que efetivamente trabalham Google Ads como ferramenta de prospecção e alavancagem de resultados no mercado imobiliário. Eu sempre busquei introduzir e temperar os meus atendimentos com programação neurolinguística, usando elementos persuasivos para que eu pudesse alavancar minhas vendas. E eu atendi uma vez um cliente que estava buscando uma cobertura frontal de um empreendimento lá na freguesia chamado Raro, aqui no Rio de Janeiro. Então, esse cliente estava bem interessado nessa cobertura, só que ele não conseguia. Eu não lembro que já faz algum tempo, mas essa história é muito interessante por causa do fechamento que foi produzido. Esse cliente, eu só falava com ele via e-mail. Ele era muito, assim, ele não queria... na verdade, não é que ele queria. Eu respeitei o canal de comunicação dele e eu fiquei falando com ele no e-mail o tempo inteiro. E a gente trocou e-mail, no smartphone, eu respondia na hora, e ele falou que não tinha 1.700.000 para a cobertura frontal do Raro na época. E tudo bem, a cobertura estava 1.700.000, ele falou que só teria 1.500.000. E eu não tinha essa aprovação, não tinha possibilidade de eu encaixar 1.700.000 a 1.200.000, porque ele ia pagar conforme tabela. E aí a gente ficou nesse impasse. E durante uma reunião lá no cinema, que a gente tem aqui há muito tempo atrás, alguns anos atrás, o incorporador fez uma campanha de estoque. Isso que é importante, você estar atenado nas incorporadoras e ficar lendo e estando informado de como está ocorrendo o processo de venda, de campanhas de venda das incorporadoras, e estar antenado com os clientes, ter uma gestão do teu cliente educativo, ter na memória o que o teu cliente quer. Porque isso vai te fazer toda a diferença no processo de venda no final. E também de gestão, e lembrar para quem falar, e ter um canal de abertura com esse cliente. Ter rapport estabelecido para que você ligue para ele e te atende no momento que você ligar para ele, falar com ele. Então, isso eu estava pelo e-mail com ele. E ali a incorporadora fez R$1.270.000, salvo engano, que foi o valor promocional da unidade para queimar as unidades. As unidades de cobertura que foram foco nesses descontos. Tinham várias unidades com preço diferenciado, mas a cobertura era aquela que eu estava tendo. E aí eu mandei dentro do cinema mesmo, que as reuniões eram grandes dentro do cinema, eu mandei para o cliente lá um e-mail falando: eu consegui a tua unidade. Quando é que você pode ir lá ver? Assim, desse jeito, não entrei em detalhe nenhum. Eu só falei dessa forma.
Aí ele me mandou uma resposta bem, pô, mas eu só tenho 1.700.000, eu não tenho como. Falou, você confia em mim? Uma pergunta. Se você confia em mim, vamos agendar. Quando é que você pode? Sábado agora? E aí a gente estava numa sexta-feira, que era a reunião de sexta-feira, e a gente marcou no sábado. Ele confirmou comigo, me passou o telefone celular naquela época, e aí sim que eu comecei a falar por WhatsApp com ele. Até então eu não tinha nem um pouco provocado isso. Pessoas que compram alto padrão, se você observar, elas se comunicam por e-mail muito mais do que as pessoas que têm que estão buscando imóveis mais em conta. Porque eu acredito, é uma teoria, uma leitura mental minha, de que as pessoas que têm alto padrão, que são alto padrão, ocupam cargos de gestão. E por ocupar cargos de gestão, eles costumam fazer eles limpam a caixa de e-mail deles e costumam usar aquilo como uma ferramenta de comunicação, e eles têm uma habilidade de responder aquilo que eles recebem por e-mail. E se você for um corretor que tiver essa habilidade de se comunicar por e-mail, esse cliente ele mantém uma comunicação até mais eficiente de que se você tivesse mandando um e-mail, um WhatsApp para ele. E ele me respondeu, a gente marcou, depois eu peguei o WhatsApp para confirmar, porque precisava fazer a confirmação do local. Eu confirmei com ele. Na época, no stand, tinha um container na frente. E não tinha um stand, era um container daqueles de latão que eles colocavam na frente do stand para poder ter um ponto de apoio. Que aí você entrava ali e fazia o atendimento e era isso aí. E isso aconteceu, né? E chegando lá na frente, eu me apresentei, né? Estabeleci um rapport, e perguntei coisas sobre sobre o trabalho dele, como que ele estava e tudo mais. Aí a gente estabeleceu o rapport. Quando eu vi que o rapport estava estabelecido, a gente conseguiu dar aquela primeira aterrada no atendimento. Eu peguei para ele e falei, vem cá comigo. Aí eu levei ele na frente do empreendimento. Aí eu apontei para a cobertura lá em cima e falei, você está vendo aquela cobertura lá? Aí ele falou, estou vendo. Ele falou, é tua. Ela falou, cara, mas eu não tenho 1.700.000, você sabe disso. Eu vim até aqui, mas eu não tenho 1.700.000. E quanto é que você tem? Eu perguntei. Porque quem tem a vantagem, quem faz pergunta, está na vantagem na negociação. Você não acha? Se eu perguntar primeiro sobre o processo de atendimento e condução do processo de fechamento, eu estiver perguntando, eu não estou na vantagem? E eu fiz essa pergunta para ele. E ele falou, cara, eu tenho no máximo 1.500.000, é o que eu tenho. E aí a unidade estava, eu já falei aqui para vocês, estava 1.370.000. Acho que 1.370.000 é 1.270.000. 1.270.000 no preço promocional. E aí eu falei para ele, cara, se eu conseguir fechar essa unidade a 1.550.000, você fecha essa unidade? Ele falou, eu fecho. Tá bom, beleza. Aí ancorei o valor. Ele estava 1.700.000. Aí eu ancorei no valor dele de 1.500.000. Ele falou que fecha. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. E se eu conseguir baixar esse preço para menos de 1.500.000? Você fecha hoje? Eu não falei de valor até agora. E aí a gente já tinha entrado em detalhes, porque ele era ele vendia, esse cliente ele treinava, ele treinava equipes de venda, então ele era um vendedor, ele treinava times de venda, então ele já tinha uma habilidade, né? Ele era um cara de vendas. Então eu conversando com ele, ele falou, olha, se você conseguir menos de 1.500.000, eu fecho, não fecho hoje, mas eu fecho amanhã. Então, você fecha amanhã, podemos marcar às 9 horas da manhã lá na sede da empresa para a gente assinar o contrato a um preço inferior a 1.900.000? Aí ele falou, pode. Eu falei, e se eu disser para você que eu consigo chegar a 1.270.000 reais? O que você acharia disso? Eu falei, cara, porra, se você se você fizer isso, eu vou achar maravilhoso. Aí eu falei, olha, aí eu voltei para cima, olhei para o teto, falei, tá vendo aquela cobertura lá? Aquela cobertura lá é tua, por 1.270.000 reais. E você vai assinar amanhã, às 9 horas da manhã, lá na sede.
Beleza? Posso confirmar isso? Posso determinar isso? E ele falou que sim. Eu falei, então vamos lá dentro do standzinho, que lá eu vou te dar uma ficha de intenção de compra, eu vou tirar fotos do teu documento, já vou passar para a área jurídica, para amanhã cedo, às 9 horas da manhã, quando você chegar lá na empresa, a gente já esteja com todo o contrato preparado e você só vai chegar para assinar. Posso confirmar isso? E foi assim que aconteceu. A gente confirmou. Na época eu trabalhava na imobiliária, ainda fui comissão triplicada, pagamos valor promocional, e essa venda ocorreu. Então, uma das coisas, fazendo o gerenciamento do que aconteceu nesse processo, uma delas, eu tinha um valor de face muito maior do que ele queria. Ele me deu um valor aceitável para ele fechar. Eu tive a oportunidade de ter um preço abaixo do que ele queria. E eu construí uma narrativa de comunicação em que eu entreguei para ele o produto dando níveis de consciência, onde eu ancorei visualmente o produto através de um apontamento na frente do projeto para que ele visualizasse e entreguei para ele de maneira linguística, usando a linguagem, entreguei para ele a posse do produto e depois construí isso de novo através da ancoragem do preço real, marquei a data de escritura e depois tirei dele uma autorização, um termo de intenção de compra, um CPF, e peguei também, durante o processo, como eu já estava com o WhatsApp dele no processo, eu já tirei também o imposto de renda, o comprovante de casamento, e a gente deu prosseguimento a todo o processo, já todo ancorado e pronto, e ele escriturou no dia seguinte. O mais interessante é que eu tinha 2 atendimentos naquele sábado. Eu tinha um atendimento num like que eu tive que... como esse atendimento estava muito bem redondo, eu tive que dividir e o cliente do outro atendimento também comprou no mesmo dia. Então, eu fiz 2 escrituras no mesmo dia, por causa desse tipo de atendimento, onde eu conduzi o cliente até a fechamento. Bittencourt, você qualificou o cliente, certo? Exatamente, Bittencourt. Eu qualifiquei o cliente, e não só qualifiquei o cliente, como também eu ancorei a data da escritura. Eu peguei ele e vinculei, olha, se eu conseguir nesse preço de 1.270.000, você assina amanhã às 9 horas, certo? E ele disse que sim, e aí eu fechei. Beleza? Entendeu o que eu disse? Alguém aqui tem alguma dúvida do que foi falado? Eu vou falar mais alguma coisa, assim, no sentido de como eu conduzo um cliente até o fechamento. Então, existe um processo de fechamento. Quando eu vou qualificar, o Luciane é de João Pessoa. Beleza, Luciane? Bem-vindo. Então, vamos lá. Quando eu estou com um cliente num atendimento de fechamento e eu vou vender para esse cliente, a primeira coisa que eu tenho... Quais são as coisas que têm que estar qualificadas? Vamos lá, Bittencourt. Quais coisas que têm que estar qualificadas no atendimento? Se é um imóvel na planta, se é um imóvel que tem uma prestação, a primeira coisa eu defini a entrada. Aí, quando eu pego uma tabela, o cliente me pede tabela, como é que eu devo comunicar com o meu cliente? Eu vou passar a tabela para ele, eu vou comunicar, como é que eu falo com ele? Primeiro eu crio um rapport, crio um espelhamento, um nível de confiança, onde o cliente me acredita e confia em mim. E aí, a partir disso, quando ele perguntar de tabela, eu vou falar para ele o seguinte: a tabela é uma sugestão. Quem vai me dizer o valor que vai pagar é você, e eu vou te conduzindo nesse processo. Não existe um valor fixo de pagamento. A gente tem uma entrada, parcelas. Se você quiser, a gente pode criar intermediários. Tem a chave e tem o valor de quitação. Pode ser à vista ou financiado. Você pode usar com recursos próprios ou usar o dinheiro do banco. Você que vai me dizer como você quer pagar. O valor, aí vamos lá, a gente vai conduzindo. O valor que vai ficar para a quitação, ou seja, recursos próximos. Se você for com recursos próximos, ok. Agora, se você for financiamento, o que vai determinar se você pode ou não comprar esse imóvel com o montante que você vai pagar durante a obra é a tua capacidade de financiamento. Então, eu vou qualificando o meu cliente através da educação. Então, você entendeu. Vamos lá, estou narrando com o cliente. Você entendeu que se eu preciso fechar com você
você que vai me dizer o que pagar, e a sua renda é a balizadora do que vai ficar durante o período de obra, então a gente vai ter que fazer uma conta de trás para frente. Como é que está a tua renda? Porque a tua renda vai definir o que eu consigo botar no período de obras. E esse período de obras, o como a gente vai pagar é você que vai me dizer. Então fica bem confortável, porque o meu trabalho é flexibilizar e fazer isso ser possível para você. O que eu estou fazendo quando eu faço isso? Eu estou criando uma ponte de possibilidade e, ao mesmo tempo, estou educando o meu cliente como é que ele vai levar uma proposta para que o incorporador aceite. Eu estou trabalhando para ele um projeto de caminho onde ele vai seguir, ele tem que estar falando a mesma coisa que eu quando a gente for fazer uma proposta. Ele não pode estar falando X e ou Y, a gente não pode estar desconectado como se faz um pagamento. O pagamento tem que ser uma coisa clara para ele, cristalina, tranquila, ele não pode ter dúvida, esse processo tem que ter passado com muita clareza. Então, nesse processo, você tem uma entrada, você tem uma parcela, você tem as chaves e você tem a quitação que você vai dar de recursos próprios ao financiamento. Mas aí que está a questão. A entrada, a parcela e as chaves é flexível, consigo adequar para você, desde que você dê 10% de ato. Se você for dar 10% de ato, uns 20%. Se você tiver a renda para pagar 70%, os 30% que fica durante a obra, eu componho para você da maneira que você me disser que eu tenho que pagar. A grande questão é os 70% que ficam pós-chaves, que você vai me dizer, através da tua renda, se você consegue ou não ter capacidade de pagamento. É assim que a gente vai fazer. E aí a gente conduz o processo. E o corretor que domina o processo, ele conduz o cliente através de uma sugestão, uma mera sugestão de pagamento. E como ele vai construindo isso e ajustando os valores de pagamento durante o período de obra, quando você precisa ajustar o pagamento, você vai chegar e vai falar assim, olha, digamos que ele tenha 70% para pagar durante a obra, ok? Durante a obra não, digo, pós-chaves. A renda dele é adequada para ele fazer um 30-70, beleza? Ele tem 10% de ato. Só que eu sempre digo, se você pegar 70% e jogar alguma coisa para dentro do período de obra, o incorporador considera isso como ganho financeiro. E se ele considera isso como ganho financeiro, você consegue ter um ganho nas parcelas no valor final da venda. Então, eu consigo te dar uma flexibilização na tabela ou no percentual do imóvel quando você coloca percentuais maiores do que 30% durante a construção. Ficou claro? É assim que eu converso com o meu cliente. Eu educo o cara financeiramente para que ele entenda também que se ele for pedir desconto, ele tem que dar uma antecipada. Para que eu possa levar a proposta dele para o incorporador e eu não tenha que trabalhar uma proposta cachorra. E eu não tenha que ficar trabalhando uma ida e vinda. Então, ele precisa entender que tem um processo e que se ele pagar mais durante a obra, ele tem ganho. E quando o incorporador tem esse ganho, ele repassa para ele como um desconto em face. Então, ele consegue pagar e ter um desconto no imóvel maior quando ele antecipa. Então, essa é a grande questão de trabalho de condição de venda. Então, conforme a gente vai montando as condições de pagamento desse cliente, quando a gente consegue montar uma flexibilização e ele olhar para aquele cálculo que a gente fez ali e falar assim, porra, isso aqui eu consigo pagar. Posso apresentar essa proposta para o incorporador? Aí que está a grande questão. Quando ele der o ok e permitir que você faça isso, você vai educar ele na seguinte condição. Para mim fazer esse pagamento, para mim submeter essa proposta do incorporador, eu preciso comprovar duas coisas. Uma, que você é você. Duas, que você tem intenção na unidade específica. Então, para que essa tua proposta ganhe força, porque o incorporador ele tem várias pessoas fazendo proposta em unidades. O corretor, alguns corretores têm o cliente faz uma pergunta, ele vai lá no incorporador e pergunta para o incorporador: você dá desconto no entanto e tanto? E o cara diz que não dá. Por que ele diz que não dá? Porque não existe um cliente. Então, para que eu possa levar uma proposta e efetivamente ela ser analisada como sendo de alguém que verdadeiramente está querendo negociar a unidade, eu preciso
da cópia do teu CPF e uma assinatura do termo de intenção de compra na unidade específica que você está atendendo. Você pode fazer isso? Ele vai falar que sim. Se falar que não, é um cliente difícil, você vai levar da maneira que dá. Mas se você conseguir fazer isso, você gera um termo de compromisso. Esse termo de compromisso não quer dizer que ele vai efetivamente fazer, mas ele está assinando algo que está aproximando ele do processo. E aí você vai chegar para o cliente e falar, olha, existem duas possibilidades aqui, da gente não ter a aprovação e da gente não ter a aprovação. Se a gente não tiver aprovação, a gente vai ter que voltar e melhorar a nossa proposta. Mas, geralmente, o incorporador, quando ele dá uma contraproposta, ele já me vem com uma aprovação de um outro valor. Então, a gente tem que estar preparado para negociar, que agora a gente vai negociar. E eu tenho certeza que você vai ter uma vida espetacular, extraordinária com a sua família. A gente já discutiu como que vai ser importante para você esse passo de adquirir esse imóvel no lugar que você quer, no preço que você quer, na metragem que você precisa, na localização que você precisa, e tudo isso negociando com o incorporador, onde você vai ter 5 anos de garantia. Eu falo de todos os benefícios que precisa para ancorar valor naquilo que a gente está fazendo. Agora, se eu conseguir, voltando para o cliente, se eu conseguir aprovar a proposta que você está submetendo agora, aqui comigo, você escritura amanhã? Percebe? Data. Amanhã às 10 horas da manhã ou amanhã às 18 horas da manhã, a gente pode marcar a escritura? Se eu aprovar essa proposta, você escritura no mesmo dia? Posso estar? Eu estou buscando compromisso. E assim que eu busco compromisso com o meu cliente, eu consigo viabilizar o fechamento, como eu fiz na história que eu contei um pouco tempo atrás. Exatamente, Bittencourt. Compromisso é a chave do negócio. Gatilho do compromisso. Você compromete, eu te dou isso, eu ajudo você nisso, mas você pode me ajudar nisso também. Também tem a ver com a troca. Eu dou algo e quero algo de volta, eu peço algo de volta. Toda vez que eu dou algo, entrego algo de valor, eu fico na reciprocidade, que é o gatilho da reciprocidade. Eu posso cobrar de volta, através do uso do gatilho, algo que eu possa utilizar a benefício dele, para que ele possa estar tendo aquilo que ele deseja. Então, essa é uma técnica, que é uma técnica magnética, para que você possa efetivamente enquadrar o atendimento e fazer venda todos os meses, através de técnicas de fechamento, que vão desde o atendimento até que você efetivamente esteja fechando. Exatamente, Bittencourt. Jogo do ganha-ganha. Eu ganho, ele ganha. Todos ganhamos. E através desse processo, eu vou fazer uma escritura. E um detalhe muito importante que eu faço, eu já falei algumas vezes aqui, quando eu fecho com o cliente, durante o processo de atendimento, eu estou perguntando coisas que são significativas, hábitos, hobbies, coisas que são verdadeiramente interessantes para o meu cliente. E quando eu observo algo que é realmente significativo, quando ele escritura, por exemplo, um tempo atrás, um cliente meu, durante a conversa, ele falou que gostava muito de cervejas importadas. E o que eu fiz? Durante o processo de escritura, ele escriturou, eu fui na Lidador e eu comprei uma série de cervejas muito curiosas, que eu nem conhecia. Cervejas importadas de vários países. E mandei entregar com um cartão na casa do cliente e não liguei mais para ele. E ele me ligou, mas antes ele ligou para a empresa que eu trabalhava, ele ligou para o gerente comercial, ele ligou para o diretor comercial, ele ligou para o dono da empresa e parabenizou o meu trabalho pela forma que eu tinha feito o fechamento. E que ele ficou muito satisfeito com isso e me ligou de novo e ficou na obrigação de me indicar. Ele me indicou quase a família inteira dele toda. Eu vendi para um cunhado dele. Então, eu tive muitas indicações desse relacionamento. Isso porque eu só fiz uma coisa, eu escutei o que ele falou. Eu anotei no meu caderninho. Quando ele fechou, eu fui lá, antes de receber a comissão, eu entreguei um prêmio na casa dele. Então, isso é uma maneira de se criar rapport após o fechamento, para que você possa ter indicações. Essas indicações são valiosíssimas, porque é ela que vai dar aquela pegada de venda todos os meses. Indicações são importantíssimas. Amigos compram juntos. Se você tiver um veio
de achar alguém que tem uma condição financeira e conhece pessoas e está fazendo investimento, não deixe de pegar indicação. Indicação é a alma do negócio. É o processo que mais vende. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, algo que gostaria de perguntar nessa live de hoje? Gostou do que a gente falou aqui? Achou valioso? Achou que contribuiu, que ajudou? Quem quiser, fala aí nos comentários. E eu fico satisfeito e alegre de ter podido entregar algo que efetivamente contribua com a qualificação e o melhoramento do corretor de imóveis no mercado imobiliário. Como eu disse, mercado muito difícil para alguns, mas excepcional para outros. Cliente de indicação também compra. É isso aí, Bittencourt. Obrigado aí pela colaboração. Fala aí, Igor Barros, beleza? Então, obrigado a todos aí por que passaram. Obrigado, Bittencourt. Obrigado a todos que passaram pela live aqui hoje e me deram essa oportunidade de falar para vocês. É um conteúdo que vai ficar gravado, a gente vai editar e depois distribuir. Então, obrigado por estar nesse momento aqui nessa gravação. Eu gravei sem avisar, então que bom que tiveram pessoas que compartilharam e me deram a oportunidade de estar aqui com vocês. Geise falando, só lhe parabenizar por compartilhar seus conhecimentos conosco. Obrigado, Geise. Eu fico feliz de estar contribuindo, tá? Então, abraço aí para todos do YouTube, abraço para todos do Instagram. Na segunda-feira, às 18 horas, eu começo mais uma live da profissão por Corretores Live. Um forte abraço, fiquem com Deus.